Oi, gente, estamos aqui no nosso terceiro vídeo, onde eu vou dar motivos para vocês inverterem a sala de aula, né? Eu tenho certeza que a partir desse vídeo, todos os professores que estão assistindo e futuros professores já estarão com a certeza de que precisam adotar essa metodologia em suas aulas. Então, vamos lá. Por que você deve inverter sua sala de aula? Eu vou falar aqui alguns motivos que nós temos para isso, né? Ou seja, as vantagens que esse modelo apresenta, todos tirados da experiência que os dois professores, que eu já apresentei para vocês lá no primeiro vídeo, tiveram, tá? Coisas que eles observaram que foram vantajosas ao aplicar esse modelo. Uma das coisas foi que a inversão fala a língua dos estudantes. O que significa isso, gente? Os nossos alunos atualmente, eles já nasceram no mundo digital, então a aprendizagem digital já é natural para eles, né? E então o que acontece é que a gente acaba falando a linguagem deles. E se a gente está falando a linguagem deles, é muito mais fácil e acessível para eles, né? Uma das coisas que eles comentam no livro em relação a isso, da resistência, né, daqueles professores mais antigos que têm resistência a usar a tecnologia em suas aulas, eles falam assim, mas se a gente fizer isso, a gente não está incentivando cada vez mais os nossos alunos a ficarem em computador, em celular, em iPad, né, tablet, essas coisas. E aí eles comentam, né, porque ao invés da gente combater, né, a cultura vídeo digital, por que nós não exploramos ela para a gente ter melhores resultados, né? Então, por isso que a ideia do vídeo, o aluno fica conectado na internet com o que ele já está habituado a fazer no seu dia a dia. Outra coisa, a inversão ajuda os estudantes ocupados, né? Por quê, gente? Porque como o conteúdo, no caso deles, né, e eu acredito que da maioria de nós aqui, professores de matemática, vamos passar aquele conteúdo para eles através de vídeos que vão ficar disponibilizados para eles online, né? E aí, o que acontece? Esses alunos vão assistir os vídeos a hora que eles quiserem entre aspas, né, gente? Eles precisam assistir um vídeo até uma determinada data. E aí, o que já tem um aprendizado a mais para o aluno? Eles vão se organizar para gerenciar o tempo deles com eficácia, né? Porque se de repente, o que acontece? Por exemplo, nessas situações que eles deram exemplo, algum aluno que é envolvido em várias outras atividades, além daquela a escolar dele, né? Ou mesmo na própria escola, ele é envolvido em esporte, em outras atividades, e às vezes ele sabe que em determinada época ele vai ficar sem tempo. Então, os vídeos já estão todos lá disponíveis, ele pode antecipar e assistir aquelas aulas antes para depois ele não ficar atrasado no conteúdo, tá? Outra coisa que eles comentam também é que a inversão ajuda os estudantes que enfrentam dificuldades. Então, esse tópico, gente, é bem interessante, porque o que eles conseguiram observar? Que no modelo tradicional, a gente acaba dando mais atenção aos melhores alunos. Por quê? Porque são eles que participam, que fazem as melhores perguntas. Já na sala de aula invertida, como o papel do professor muda, né? Você vai ficar circulando na sala de aula, você acaba dando mais atenção para aqueles alunos que tiveram mais dificuldades e que na sala de aula tradicional, esse aluno que está em mais dificuldade, às vezes ele tem até dificuldade de formular uma pergunta, né? Porque ele realmente não conseguiu entender aquele conteúdo que foi transmitido. Outro, a inversão ajuda alunos com diferentes habilidades a se superarem, né? Então, é porque esse modelo, como ele é um modelo de aprendizagem que respeita as diferenças, né, e as necessidades de cada aluno, como a gente já comentou anteriormente, né, que a gente acaba personalizando aí o ensino, a gente acaba alcançando um melhor resultado, né? E aí eles comentam que tem professores de educação especial que acham esse método maravilhoso, que eles veem um melhor desenvolvimento nos alunos.
Ó, a inversão cria condições para que os alunos pausem e rebobinem o professor. Olha que interessante. É que nesse modelo, nós entregamos o controle remoto para os alunos. Daí eles têm esse poder, correto? Eles podem voltar o vídeo, eles de repente avançaram, mas percebem que não está legal ainda. Volta o vídeo, pode pausar sempre o professor no momento em que eles quiserem, certo? Para fazer uma anotação, para fazer uma pergunta, ou simplesmente para resolver uma questão antes que o professor vai fazer isso lá no vídeo, tá? E não param os motivos, só aumentam. Eu tenho certeza que vocês já querem adotar essa metodologia. A inversão intensifica a interação aluno-professor. Por quê? Nesse modelo, o aluno acaba tendo muito mais contato com o professor, né? E aí essa interação acaba sendo maior. A mesma coisa acontece também que os professores acabam conhecendo melhor o aluno. Assim como o aluno se aproxima do professor, o professor se aproxima do aluno e ele acaba conhecendo mais, entendendo as dificuldades dos seus alunos e muitas vezes os alunos acabam até falando de assuntos pessoais, né? Podem pedir ajudas e coisas desse tipo, tá? Bom, a inversão aumenta a interação aluno. Por quê, gente? Porque o professor aí, ele não está lá mais só expondo o conteúdo, onde a sala tem que ficar toda calada, né, em silêncio, esperando aquela exposição terminar. Como o professor ele vai lá, vai esclarecer as dúvidas, vai andar na sala de aula, né? Os alunos vão se ajudar também, né? Eles começam a trabalhar em equipe. Na verdade, uma coisa até que eu sugiro a vocês, que eu vejo como uma vantagem, é que nesse momento que a gente está em sala de aula, que a gente propõe que eles façam, resolvam problemas, né? É que eles se juntem, né? Que eles façam esse trabalho em equipe e que a gente perceba que eles estão se ajudando, né? Aqueles que entenderam determinado tópico ajudam os outros. A gente mesmo às vezes pode perceber determinado grupo de alunos que tiveram dificuldade no entendimento, juntar aqueles alunos e dar ali uma mini aula, né? Esclarecer todas aquelas dúvidas. Então essa interação entre eles acaba sendo maior, né? A inversão permite a verdadeira diferenciação, né? Por quê? Que é o que sempre a gente está falando, né, gente? Esse modelo respeita a diversidade e a individualidade de cada aluno, né? Então, como ele promove a personalização da aprendizagem, vai permitir a verdadeira diferenciação. Em que sentido, gente? De que cada aluno aprende no seu tempo. Então, aquela exposição lá que o professor dava na sala de aula, vamos dizer, em 40 minutos e todo mundo tinha que entender aquela exposição em 40 minutos, agora é diferente, né? A inversão muda o gerenciamento da sala de aula. Por quê, gente? Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem essa situação. Mudar o gerenciamento. É que na sala, às vezes, a gente tem aquele aluno que gosta de chamar atenção, né? Que tá lá, que conta piada, que faz mais barulho e tal, e chama a atenção dos outros. Nesse modelo, o que acontece? Esse aluno, ele perde a plateia dele, porque o piadista, né, vamos chamar assim, esse aluno, ele acaba atraindo a atenção dos outros alunos para ele e fazendo a nossa sala ficar um pouco bagunçada. Nesse caso, isso não vai acontecer. Pelo formato que a sala de aula agora toma, né, o que a gente vai fazer lá na sala de aula, esse aluno que gostava de chamar atenção, ele vai perder a plateia dele, então ele não vai mais fazer o que ele fazia antes, ele também vai prestar atenção na aula, né? A inversão muda a maneira como conversamos com os pais. Por quê? Porque os pais agora, eles já sabem o que os seus filhos fazem. Antes, eles comentam que uma pergunta que os pais sempre fazem, né, nas escolas, querendo saber como é que estão seus filhos, se estão prestando atenção na aula, se respeitam o professor, se respeitam os colegas. Essa pergunta dos pais muda, né? Porque eles sabem que eles não estão mais assistindo o professor expor o conteúdo, dar exemplos isso em sala de aula, que eles assistem um vídeo. Então, eles não perguntam mais isso,
né? Eles já perguntam, e aí, meu filho está aprendendo, né? Se ele não está aprendendo, o que que eu posso fazer para ajudar? Então, já são perguntas mais direcionadas para o que aquele aluno realmente está compreendendo ou não, né? E o que eles podem fazer para tornar esses alunos melhores aprendizes. Uma coisa bem interessante que eu gostei de ler é que essa daqui, ó, que a inversão educa os pais. Mas como educa os pais? Como essas crianças, claro que a gente está falando, esse modelo, gente, ele é implementado inclusive no ensino superior, tá? Então não é só para, só posso fazer com crianças ou de repente com adolescentes e com adultos também, porque a gente pode utilizar o modelo e temos muitos exemplos de sucesso no ensino superior, né? E a inversão, ela educa os pais de que maneira? Ainda mais quando são crianças que levam os vídeos para casa, né? Que eles vão assistir os vídeos em casa, levar isso, daí só foi uma expressão que eu usei no sentido de que eles têm que assistir, né? Normalmente esse aluno ele vai assistir em casa, tá? Normalmente, porque ele é livre para assistir onde ele quiser. E os pais estão lá. E muitos pais confessaram que assistiam os vídeos, que gostavam, que estavam relembrando determinada matéria, e de repente pais que nem sabiam mesmo e que assistiam para poder aprender e participar mais ativamente até da educação dos seus filhos. Então eu achei isso super interessante, né? A gente conseguir educar a família. A inversão torna a aula mais transparente, né? Isso aqui é no sentido de que o que significa essa transparência? É que os pais sabem exatamente o que os alunos estão vendo na escola, né? Por quê? Porque aqueles conteúdos que são passados estão lá nos vídeos e pode ser acompanhado. Eu estou falando dos pais, mas os responsáveis, né, gente, por aquela criança, tá? E aí acaba sendo uma forma da gente deixar o ensino mais transparente, né? Para saber o que aquela criança está estudando. Outra coisa é que inversão é uma ótima ferramenta na ausência do professor. Isso quando é aquela ausência planejada, né, gente? Que a gente já sabe que vai precisar se ausentar, ou seja, você tem algum evento, alguma coisa que vai acontecer naquele dia, você sabe que você não vai poder estar na sala de aula por algum motivo aquele dia. Então você já pode deixar tudo planejado de tal forma que aquele dia os alunos possam assistir ao vídeo e não seja um dia, entre aspas, perdido, tá? Então, eu acho que esses motivos foram excelentes motivos, né, para vocês aceitarem esse convite de utilizar essa metodologia. Eu acho que eu já convenci vocês. E eu finalizo aqui esse nosso terceiro vídeo com essa frase do Robert Taubert. E quem é ele? Eu quero até que vocês deem uma lida sobre ele, né? Ele é um pesquisador em aprendizado ativo e ele falou isso a respeito dessa metodologia, gente, a sala de aula invertida. É a melhor inovação educacional dos últimos 20 anos. Então, ele é um pesquisador e ele estuda e ele conclui isso a partir de quê, gente? Ele concluiu isso a partir de pesquisas que ele fez e principalmente observando os resultados, inclusive em universidades. Tá? Então, não esqueçam, é a melhor inovação educacional. Aguardo vocês lá no nosso próximo vídeo, onde a gente vai já começar a implementar a sala de aula invertida.